Seja bem-vindo à Resenha Movement, o podcast que vai além da formação profissional. Aqui do lado dessas duas feras, trazendo um pouquinho da filosofia da ciência, da filosofia do comportamento, para que o profissional possa se preparar melhor para o mercado de trabalho. É isso, Gulu? É isso, amor? Exatamente. Episódio hoje meio difícil de conduzir. Importante, mas difícil. É um episódio que a gente quer falar um pouquinho. A gente tem escutado muito o que nos motivou a falar sobre o assunto, a questão do eu acredito na ciência. Daí, entre aspas, no título do episódio, e a estranha fé na ciência. Eu acho que para começar a falar dessa questão da ciência, da fé, nada melhor do que definir as duas coisas primeiro. E aí vou pedir para você, meu amigo Carlos Gustavo, para falar um pouquinho para a gente sobre fé. Beleza. Então, tentar definir aqui o que é fé, né, mesmo podendo perder um pouquinho da puridade técnica. Né? Mas eu vou te pedir um favor, então. Simplifica para a gente, que você vai ficar preocupado com todas as nuances. Se você simplificar, que a fé ela é uma espécie de confiança. Né? Você confia em algo que vai acontecer, mas tem uma nuance que não é qualquer confiança. Você tem que confiar em algo que você está procurando conhecer melhor. Você não pode ter fé em algo que você não conhece. Né? Fica uma coisa ilógica, né? Eu vou dar um exemplo. Eu não posso chegar dentro de uma sala fechada sem nenhuma referência e afirmar que vai chover ou que vai fazer sol. Eu não estou vendo o tempo, não estou vendo a meteorologia, não estou vendo nada. Agora, por exemplo, eu posso chegar, como eu te conheço há muito tempo, conheço o seu trabalho, se eu te indicar um aluno, eu tenho fé que você vai fazer um bom trabalho. Porque essa não é uma fé cega, não é, vamos dizer assim, uma fé cega. Eu te conheço tua metodologia, te conheço como pessoa, então eu te indico um aluno de olho fechado, porque apesar de que pode acontecer alguma coisa, nós somos seres humanos, mas eu tenho fé que você vai fazer um bom trabalho. É isso. Perfeito. E do ponto de vista religioso? Porra, não está de brincadeira comigo. Achou que eu não ia te perguntar isso? Mas segue o mesmo raciocínio. Não, pera aí, então vamos de novo para ela poder cortar esse... Porra, você tá de brincadeira comigo? Pô, mas acho que fica legal. E deixa essa porra também. Agora fudeu, esse pedacinho. Ela edita lá. Você quer que deixe o pô, tá de brincadeira comigo? O Alan carreou pra cima dele, fez o que eu fiz com ele pra tu. Isso até pior. Mas segue mais ou menos o mesmo critério. Por quê? Vou botar lá na religião, vou botar a religião católica, né? Católica, base grande. Né? Jesus viveu aos moldes religiosos. Ele se encarnou, ele viveu, então foi a partir da vida dele e que foram escritos os evangelhos e que toda a doutrina cristã foi baseada na vida de Jesus Cristo. Então, a gente tem relatos, então a gente está baseado nisso. A fé vem nas coisas que ele fez, né? Falou pouco, né? Escreveu nada, falou pouco, mas fez bastante coisa. Então a fé vem daí, vem da ação. Isso é um negócio legal pra caramba, esse falou pouco, escreveu nada e fez muito. No caso de Sócrates, falou muito, escreveu nada, né? E fez razoavelmente, né? Quase tudo que a gente tem aí que ficou para depois. Não é à toa que Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho e Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Ele fez vamos dizer assim, uma releitura cristã de Platão, né? Platão e Sócrates, né? Eram um discípulo do outro. Então, a obra de Santo Agostinho tem muito de uma releitura cristã de Platão. Porque a gente vê em Platão e Aristóteles várias coisas que eles falaram que parece que já existia Cristo, né? Parece que foi depois. Dá para denotar quase um ser único ali. Exatamente. Talvez, né, para quem pode ser que, né, uma hipótese aí que de repente não precisaria de uma reencarnação, mandar para ter Sócrates, Platão e Aristóteles vivendo no mesmo momento, é um negócio que não vai acontecer de novo, provavelmente. Então, de repente, Deus mandou aqueles três aí e falou, vê se dá um jeito aí. Aí não deu um jeito, aí 5 séculos depois, falou, agora vamos direitar esse negócio aí. E aí, seu amoroso? Complementar o Gulu e falar um pouquinho de ciência pra gente, eu acho que seria legal. Bom, o Gulu encerrou bem aí, praticamente eu tenho que complementar, até porque me falta o que ele falou, né, sobre fé. Mas já pegando o gancho para depois, né? Mas ciência é o seguinte, dependendo do ponto de vista que você olhar,
Os moldes modernos é você usar uma metodologia matemática para poder entender um fenômeno da realidade, né? Um pequeno corte da realidade. Antigamente, usava-se a lógica, a sistematização lógica, para tentar depreender um fenômeno que acontece. Então, se usava a lógica para entender um fenômeno da realidade. Hoje em dia, com o avanço da matemática, o uso da matemática, principalmente depois do período medieval com Kepler, Copérnico, Galileu, Descartes, Newton, a matemática se tornou matriz, né, do entendimento da realidade. Com Descartes houve a divisão da res extensa e da res cogitans. A res cogitans seria a matéria mental, digamos assim, o espírito, e a matéria extensa seria o que você poderia reduzir a matemática geométrica, né? Então você entendia as coisas através da medição matemática. O que mais ou menos ficou para depois, com algumas modificações. Não tem aquela coisa tão determinística da matemática, um cálculo vai gerar tal coisa, eu vou conseguir entender exatamente a substância, mas isso se rumou para a estatística, que já dá para ter uma aproximação e não uma determinação fixa do fenômeno. Então, já dificultei a explicação, mas facilitando aos moldes modernos. É usar um método matemático para poder entender um fragmento da realidade. Legal. Você consegue falar um pouquinho do papel do Galileu na ciência moderna? Sim, o Galileu ele é muito próximo do Newton, da realidade do entendimento da física, né? Foi o que deu o start para a ciência moderna, principalmente Galileu. Ele entendia que o movimento dos planetas dava para se fazer cálculos matemáticos para entender o movimento e que, por isso, o Sol seria o centro do sistema galáctico, né? Do nosso sistema, aliás. O sistema galáctico é maior, né? A Via Láctea. O nosso sistema, o Sol seria o centro, ele descobriu isso através de cálculos. E com Newton, ele deu continuidade a esse trabalho matemático de Galileu, e ele era de certo ponto, isso se miscui um pouco com a fé, porque ele era um ocultista, né? Ele queria tentar fazer ouro através de manipulações ocultistas, alquímicas. E essa coisa de tentar entender a realidade das leis de Newton, etc., foi para poder conseguir chegar a esse entendimento do universo, né? Da mística. Ele acabou achando as suas leis. Então, essa coisa da matemática também era imiscuída no misticismo, no ocultismo. É tentar entender o raciocínio matemático para se aproximar do ser, né? Do ser metafísico, Deus, ou de outros seres do mundo místico oculto. Então, eles acabaram usando a matemática para isso, para a fé, mas depois ela teve aplicação para outras coisas que não era objetivo científico, como a gente entende hoje, era para poder explicar a fé, o misticismo, e que acabou também posteriormente sendo usado para a gente fazer o estudo científico mais atual, né? Saiu um pouco da fé e foi se tornando uma coisa mais materialista. Aí você já começou a fazer um link nessa história de fé e ciência, que a gente brincou no título ali, a estranha fé na ciência. Você quer fazer algum complemento? Já quer, né? Claro. Manda brasa. Pegar um gancho do Amoroso, que ele falou da divisão, né, de Descartes, basicamente, né, traduzindo corpo e mente, né? Sim. E pode ser corpo e mente, pode ser corpo e alma, corpo e psique, né? Pode ser, porque a gente teria que ajeitar os termos. Mas, assim, isso gerou uma confusão, né, assim, ao longo do tempo, porque, principalmente na nossa área de educação física, na maioria das áreas, né, você não tem como você fazer essa divisão. Está tudo junto. Sim. Quando você está lá com o teu cliente, você tem coisas mensuráveis e coisas não mensuráveis. E você não pode, né, tirar as coisas não mensuráveis e ficar só com as mensuráveis. É tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, é um entendimento, não é contrário a essa... Porque talvez ele tenha feito isso até para explicar melhor, tenha sido uma forma de escapar da não explicação da substância mental. Porque lá na frente ele dá um salto, né? Mas aí é outra quase uma malandragem, né, dele. Então, mas o que acho que importa para a gente, né, professor de educação física, na hora que trabalhar com cliente, que assim, não ficar muito preso às coisas mensuráveis, que é o que a gente tem... É uma tendência, vamos dizer, que é a questão do artigo científico e da fé da ciência, que o Amoroso estava falando, do recorte, né? Porque para eu estudar alguma coisa, né, eu tenho que fazer um recorte, eu tenho que fazer uma redução, porque eu tenho que dar uma conclusão, eu tenho que chegar em algum lugar. Sim. Tá? Mas a gente tem que
entender que o todo é maior do que a parte. Então, será que vocês conseguem, de uma maneira mais didática, só para fechar essa primeira parte, dar uma diferenciada nessa questão de ciência e fé? E aí, só para ser um pouquinho chato e talvez polêmico, que é uma coisa que não é a nossa intenção, a intenção de trazer um esclarecimento num assunto que, quando a gente conversou para fazer, deu aquela primeira sensação a primeira percepção nossa foi, caramba, a gente vai entrar num campo minado. A gente não quer ser polêmico, mas eu vi muita confusão nos últimos 2 anos em relação a isso. E eu queria saber se vocês conseguem fazer uma diferenciação pedagógica, como você gosta de falar, Gu, de ciência e fé. Você está querendo falar? Eu vou tentar falar, porque é o seguinte, né? Eu vou tentar fazer uma afirmação, que é algo que eu acredito, né? Eu vou usar até a fé, né? Poderia, assim, eu tenho fé de que a ciência não vai esgotar o conhecimento da realidade. A gente nunca vai ter na minha opinião, né? Não tenho fé nisso. A gente não vai ter vai chegar num tempo em que, por exemplo, o estudo universitário sobre a medicina, tudo vai se resolver. A ciência vai ter a resposta certa para qualquer coisa. A gente não vai alcançar lá. Então, a gente vai sempre estudar daqui, estudar dali, fazer uma espécie de uma dialética, né, para cima, né, ascética, né, SESI, né, para a gente ir descobrindo aqui, descobrindo ali, com honestidade, né, que tem que ter uma boa pitada de humildade e de honestidade para você progredir, né, soberba, vaidade, todas essas coisas atrapalham. Eu acho que o cientista, que ele está lá na ponta ali, na ponta que eu digo, né, da academia, tem que ter essa característica, tem que ser humilde para entender que o todo ele é muito grande, a realidade, e a ciência não vai chegar lá no final, e ter honestidade na condução do teu trabalho, onde que ele quer chegar, que ele quer chegar num conhecimento verdadeiro, o máximo possível. Então, eu acho que é isso, eu tenho essa fé de que a gente vai viver sempre nesse aspecto. Embora pareça que a ciência tem uma característica de querer buscar, querer chegar no que seria o quarto discurso. Né? A gente, por exemplo, vamos botar onde que a ciência ela atinge de repente o teu ápice, que eu acho que é a tecnologia. Né? Tem até pode não ser uma frase tão verdadeira, mas eu acho que ela é provocativa e acho que as pessoas, eu já escutei alguns médicos falarem que quem avançou mesmo não foi a medicina, foi a tecnologia, que proporcionou cada vez exames mais sofisticados, cada vez estudos mais, e que o médico em si, né? Porque como é que o médico vai evoluir, na minha opinião? Ele vai evoluir humanamente, né? Vai ser a tecnologia que vai dar as ferramentas para ele estudar cada vez mais a fundo, mas a relação que ele pode crescer é na relação humana dele. Legal isso. Muito interessante esse ponto que você trouxe. E aí, tecnologicamente falando, parece que a gente caminha em algumas direções de processamento de dados e tudo, que vão trazer cada vez a possibilidade de chegar mais perto do que seria, baseado numa história prévia de grupos cada vez maiores de pessoas, você tinha que ser cada vez mais preciso. Mas, pelo que você está falando, ainda assim, eu acho que, por exemplo, a precisão absoluta, será que chega? Então, mas a própria afirmação que eu fiz de que a gente nunca vai chegar em um conhecimento absoluto, por exemplo, na medicina, em que todas as doenças, todas as patologias vão ser resolvidas, vão ter a resposta certa, na tecnologia mesmo a gente percebe mais ou menos o mesmo movimento, porque você vê que sempre tem um aprimoramento da técnica, da tecnologia. Né? Eu dou o exemplo do celular, exemplo bobo. Vai ter o iPhone, qual número vai parar o iPhone? Cada vez mais a gente vai fazer mais coisa no telefone, eles vão avançar na tecnologia e a gente vai fazer eletro, já faz, né? No reloginho já faz eletro, você vê as coisas. Assim, cada vez mais, e parece que o que você está querendo dizer é que isso não tem fim. Por mais perto que se possa chegar, para aquele ser humano específico, tem uma coisa na ciência, do treinamento físico, do condicionamento físico, para a longevidade, para a qualidade de vida, que é qual é a melhor dose para gerar, qual é a dose certa para gerar a melhor resposta. E aí você atingir aquele indivíduo, para aquele indivíduo aquela dose. Você tem, cada hora sai um trabalho diferente, baseado em vários apanhados. E eu já escutei outro dia um podcast muito legal, que o cara falava de como esses dados vêm sendo
coletados e sendo condensados até o momento que você vai conseguir pensar para um determinado tipo de pessoa a melhor abordagem possível para ela. Mas eu tenho Big dúvida. Data, né? Mas e é uma dúvida mesmo, não é uma dúvida, não é um ceticismo de eu acho que não vai acontecer. É um ceticismo de será que dá ou será que não dá? Será que a gente consegue chegar nessa precisão pela fala do Bulu? Eu acho que não dá. Eu acho que é aproximação só. Porque eu acho que quem... É uma coisa falando de tecnologia... Mesmo com todo o banco de dados, né, Amoroso? Mesmo com isso aí, vai ter sempre uma subjetividade que vai passar despercebida e talvez se ela faça muita diferença. É difícil. Porque quem vai alimentar dentro da máquina é o homem. Quem alimenta a máquina é o homem, entendeu? Mesmo tendo aquelas redes neurais, aquelas redes que bota para funcionar e ela vai se adequando quase que evolutivamente sozinho pelas informações, ela pode gerar aberrações, né? Dependendo das informações que tem de entrada. Independente disso, eu pensando, vou tentar aqui colocar isso em palavras, pensando que toda alimentação está sendo feita correta. Será que... Correta com a alimentação do homem, né? Isso, o homem está alimentando 100% correto. Todos os dados estão vindo absolutamente como eles são na realidade, que já seria, por si só, algo esplendoroso, difícil de você aproveitar bem acreditar que vai acontecer. Aproveitar bem esse gancho. Isso. E aí você alimentou a máquina com uma montoeira de gente. E você vai pegar num espectro uma galera que parece com esse indivíduo aqui que você está fazendo uma intervenção e a partir desse espectro você consegue pensar que é exatamente para ele. Mas ele não é nenhum indivíduo, apesar de chegar muito próximo, não sei se eu estou me fazendo entender, Sim. Eu não consigo enxergar uma precisão absoluta, que é o que a gente parece buscar. E entender também que não vai chegar, talvez seja mais reconfortante, para você dar o melhor que é possível dar dentro do que você tem, e você nunca vai saber se realmente aquilo era o melhor para aquela pessoa. Eu vou parar aqui porque eu tenho medo de confundir mais do que... Eu vou embalar nesse pegar o ensejo. Tem um professor chamado Ledo Vaccaro, que é um professor de matemática excelente, que ele diz que toda medida é errada. Mesmo se você tiver um medidor, ele falou de urânio, ele vai errar algum 0,000. Uma régua, então, ele falou que erra um bocado de régua para régua. Assim, dando um exemplo besta. Eu já vi ele falando mais de uma vez em mais de um lugar isso. Essa medição, que é feita por máquinas, e as máquinas são suscetíveis a qualquer alteração, me fez lembrar do caso do cluster. O Eklund, em 2016, fez um estudo que pegava as ressonâncias magnéticas funcionais que foram feitas anteriormente a esse estudo e ele fez um levantamento. Ele via que no aplicativo que era mais utilizado para poder interpretar os achados das ressonâncias magnéticas funcionais, havia um bug no software. Então, esse bug poderia invalidar até 40 mil estudos de ressonância magnética funcional. Isso foi em 2016. Nossa. O que aconteceu? Ele publicou isso na PNAS, né? Numa revista grande. Veio um montão de cientistas desesperados em cima dele. Mas não tinha como não falar que havia um erro, um bug. Que ele destrinchou isso no artigo. Vou te mandar. É até difícil de ler, porque não é do software, né? Tem até um amigo meu, eu vi isso um ano para ele, ver se ele interpreta essa parte, se vai fazer melhor. Mas eu li tem um tempo. Foram em cima dele. Ele fez uma réplica. O próprio Eklund fez uma réplica em 2016 também, falando que não era bem assim. É o Wolf Eklund. Eu acho que é outro Eklund. Porque tem um da atividade física. Atividade física. É outro Eklund. Você falou 2016 Eklund, eu já me remeteu a outro artigo. Sim. Aí não é, você está falando totalmente diferente. Escreve até igual o sobrenome. Ele é um holandês, esse Eklund. Aí foram em cima dele, os pesquisadores da área falaram, mas será que esse número mesmo, 40 mil artigos invalidados para jogar no lixo? Você replicou coisa que não é. Aí foram em cima dele, apertaram, ele foi, reavaliou os dados. Agora, aí diminuiu para, quando ele fez a réplica, ele saiu do número exato de 40 mil para um pronome indefinido. Muitos, vários. Aí a gente não sabe se a pressão desses pesquisadores em cima dele fez ele titubear ou se realmente ele tinha errado na análise da análise, né? Ele foi analisar, errou a análise do bug. Olha a complicação, que quebra a nossa fé em talvez ler um artigo e tomar aquilo como verdade. Mais ou menos, devem ter caído aí, depois de análises, réplicas e tréplicas, para uns 3.500 artigos invalidados. Lixo mesmo, não dá para utilizar como métrica. Só que saiu de 40 mil para 3.500. Será que essa diminuição é verdade também? Então eles chegaram a essa conclusão, eles fizeram um artigo, porém,
Há outros estudos em paralelo com magnetoencefalografia, com aquele PET scan, né? Tomografia por pósitrons e tal, que fez estudos, às vezes, das mesmas áreas, e na comparação era razoável e tudo. Até então não acharam bugs nesses softwares. Mas essa é a questão. Como eu estudo cérebro, né? A gente estuda com eletroencefalografia no laboratório, e a gente lê muito artigo de ressonância magnética funcional de 2016 para trás, e até depois, porque gente que não vai ter acesso ao artigo, quem está na ponta vai, deixa eu olhar aqui, vai mandar, o cara vai refazer, vai consertar o bug, vai mandar. Quanto tempo demora? Será que demorou um ano para consertar seus erros? Nego continua errando? Erraram para trás? Tu leu para trás, tu acha que eu uso ou não? Eu vou dar uma aula na pós, vou dar uma aula aqui, vou fazer uma exposição. Eu vou falar besteira se eu usar aquele artigo? Eu li, parecia verossímil a estatística. Tá verossímil. Entrou um input na máquina, ele leu, saiu. Só que, lógico, se você fizer várias comparações, a gente não é da área de computação, não dá para saber, tem que ser um programador, ele vai entender se aquele output é verdadeiro. A gente vai ler, no nosso entendimento científico, metodologia básica que a gente utiliza, vai parecer verossímil, vamos utilizar. Mas e aí? Eu teria que ter certa fé para denotar que o pesquisador pegou o material que coletou, não modificou nada ali, colocou no input do aplicativo, o aplicativo leu bem, não tinha nenhum filtro extra que empasse determinada amplitude. A gente tem um filtro que limpa a amplitude de onda cerebral. Esse filtro não foi demais para não cortar coisa desejável, não foi de menos para passar tudo, até interferências, que dali saiu coisas que... Haja fé. Que dali saiu... Aí a gente pegou e interpretou. E esse deu muito outlier. Vou tirar esse sujeitinho para ficar redondinho o artigo. Aí o cara bota. Então, até certo ponto, o processo tem que ser um pouco de fé. Ainda mais que não está dentro da ciência. Eu sei um pouquinho mesmo, porque é pouco. Porque eu estou no laboratório, né? Mas vocês que estudaram muito também têm uma noção muito boa. Mas a galera que está lendo o artigo, lê em casa e tal, como é que vai saber que aquilo ali é? A galera pode falar daquilo que não sei, tem que ter certa fé. No pesquisador, na máquina, no software, de como foram usados a pesquisa, os artigos, que revista, se o cara pagou ou não para entrar, se o cara é primo do dono, pagou. Tem muito disso. Isso aí... Rapaz, tem que ter certo. Isso aí machuca o coração da galera, mas calma. Aí eu diria que... Eu vou mudar um pouquinho, vou cutucar um pouquinho vocês agora. Tem que ter certa fé ou tem que ter certo ceticismo? Porque se levar em conta isso tudo, se você ficar cético quando a ação do cientista, você paralisa e não... Aí não, entra aquela coisa que a gente conversa muito. Pegou um artigo. Pegou um artigo da Cochrane. Vamos pegar uma base de dados bolada, né? Artigo da Cochrane. Você leu, interpretou uma meta-análise. Uma revisão sistemática, pareceu verossímil, pareceu bom, você explanou. Agora, a posição retórica. Você não vai afirmar. O autor sugeriu, em cima da estatística que foi feita, que possivelmente possa ter acontecido isso, e parece que tal coisa funciona de tal forma. Quando você já se posiciona assim, pronto. Você já se posicionou como um cético e não deu o cara a tapa. Quando você afirma deterministicamente em cima de uma coisa que você leu no artigo, é aquela coisa do direito, né? O ônus da prova está em quem afirma algo sobre alguém. Se eu afirmei alguma coisa sobre você, eu vou ter que provar isso na justiça. Senão, eu vou ter que te indenizar. A ônus da prova está em quem afirma. Se você não afirmar, você não precisa necessariamente provar. Assim, usando retórica aqui, dá mais sofística quase, né? Que significa... Mas é o ceticismo, uma posição correta, digamos assim. Sim, significa que você está olhando para aquilo, mas você não acredita 100% naquilo. Você tem alguma fé. Parece, velho. Você precisa, fica no campo da verossimilhança. Você precisa ter alguma fé naquilo ali, mas ao se posicionar, você se posiciona de forma cética. Foi isso? Eu traduzi bem o que você falou? Sim. Eu vou contar até mais um caso rapidamente. Já houve casos de eu dar um curso de biomecânica, passaram-se alguns meses, sei lá, 10 meses, lendo um bocado de coisas da área, falar coisas contra o que eu falei há 10 meses atrás. Coisa até diferente. Aí uma aluna me perguntou, Carlos, mas no curso, no começo do ano, você falou outra coisa. Mas aquilo não parece mais verossimilhante do que o que eu estou falando hoje. Então, se eu afirmasse lá, eu já estaria errado. Né? Eu mudei o discurso em algumas partes para a posteridade, né? Isso acontece. Ainda bem que você consegue fazer essa mudança. E a gente tem que estar atento o tempo todo. E o que você falou é meio que uma estratégia para você não se enrolar. Mas eu também não vejo problema, amoroso. Olha só, eu
trabalho desta maneira, me baseando nessa informação, nesse dado. Cara, os dados começaram a me mostrar coisas diferentes do que os dados anteriores mostravam. Ou me escaparam dados que já estavam ali, porque isso Sempre acontece muito comigo, tá? Muitas vezes a gente fala assim, não, eu falei isso aqui, mas mudou. Não é que mudou, é que até onde eu vi, o que eu vi era aquilo ali, já tinha informação diferente que me escapou. Não vai abarcar. Não é só que mudou naquele dia que você está falando. Mudou o seu campo de visão sobre o assunto. Mas, Regulo, desculpa, acho que você queria falar aqui. Não, mas eu vou falar, mas... Manda, Brasil, já terminei. Eu acho o seguinte, que a gente também, Amoroso falou muito bem, a explicação, mas tentando, né, trazer para o nosso dia a dia, para a nossa... Né, tipo assim, a explicação é boa, mas de repente alguém do outro lado fala assim, tá, beleza, mas aí, fala alguma coisa do dia de aluno, alguma coisa. Sim. Que a minha visão é o seguinte, quanto mais se verifica, né, quanto mais, né, através da ciência, se busca dados, né, para explicar, né, para o aluno falou do ônibus da prova, para você poder provar, ver de onde o teu raciocínio vem, quanto mais mensurável, quanto mais você precisa mensurar, na minha opinião, é para um trabalho mais específico, fazer aí um espectro, né, desde de um aluno seu que é um atleta olímpico, um aluno seu que tem 65 anos, é executivo e quer fazer atividade física para benefício da saúde. Eu acredito que quanto mais se coloca no espectro de atleta, de performance, aí você tem que usar mais dados, aprofundar mais, entendeu? Agora, mais depois com experiência, quando você vai no dia a dia, 80% dos clientes, eu acho que normalmente dos personagens, são clientes normais, vamos dizer assim. Clientes que, então, na minha opinião... Acho que você foi conservador com 80%. Mas vamos botar assim um número... vou botar 80% sendo conservador, então eu acho que nesse ponto, né, nesse 80%, eu acho que você precisa de uma boa base biomecânica, de anatomia, de fisiologia. Assim, estudos podem ser aprofundados também, mas você tem uma boa panorâmica da coisa. Porque aí você vai pegar o teu cliente, as necessidades deles, né? E aí você vai prescrever, aí você vai atuar com esse cliente de uma forma muito mais humana, que eu acho que é isso que eles querem. Tá? Claro, tem cliente que pode querer uma mensuração de frequência cardíaca, e toda hora quer fazer a medição periférica, enfim, pode ter, mas eu acho que o que eles querem é o objetivo, que é a saúde, mas a questão humana, que é do relacionamento com o comportamento humano. Tem uma coisa aí que eles querem, será que muitas vezes o que eles manifestam, o que eles verbalizam é um controle de uma determinada coisa, mas o que faz a diferença? Porque muitas vezes eu acho que eles como não são da área, são leigos, né? Eu acho que eles não sabem se manifestar muito bem do que eles querem. Às vezes passa muito pela coisa social, que aí entra, vou na academia, não tem academia, e vou ficar sarado. Enfim, tem algumas coisas dessas que são periféricas, mas eu acho que é um querer, que eles não manifestam, mas no fundo, passar 3 vezes por semana, 1 hora com você, são 12 horas, não tem profissional que fique tanto tempo com o teu aluno do que a gente. Médico, fisioterapeuta vai até de repente pode ser, mas aí são 15 dias, 1 mês, depois vai embora. A gente fica anos com as pessoas, entendeu? Então tem um componente humano ali muito forte, volto a dizer, naquele cliente normal, aquele cliente que quer uma atividade física. Então aí aquilo que o Amoroso estava falando do Descartes no início, né? A gente tem a parte mensurável e tem a parte não mensurável, que é a parte da psique, da mente, que a gente, o que eu acho que eles não conseguem manifestar de forma clara, né? Não sei se eu estou sendo claro, mas dessa forma que eu estou falando, é porque realmente, acho que de repente não pararam para pensar, entendeu? Mas a gente tem exemplos aí de profissionais, e acontece em outras profissões também, de o cliente foi para uma academia, outra, e levou um monte de aluno, entendeu? Às vezes você anda mais longe, paga um pouco mais caro, você quer cortar cabelo com um cara tal. E às vezes não é a diferença do corte, às vezes é a relação que você faz com o cara, com a pessoa. Muitas vezes isso não pode ser. Você diz que vai
porque o corte é melhor, mas tudo... Vou dizer de uma maneira que eu não gosto muito, meio que inconsciente, você não percebe isso. Você não traz... Parece que é racional, mas não é. Você não traz para a consciência todas as variáveis que... A gente acha que é racional, mas não é isso. No teu bem-estar ali, no fundo... Mas deixa eu dar uma cutucada nesse ponto, porque você fez essa diferenciação, obviamente para vocês dois, e a gente já conversou sobre isso. Eu e você, Gulu, nunca conversei com o Amoroso sobre isso. O cliente, os 80% que ele falou, a gente não sabe o número, se o número foi esse, o relacionamento talvez seja mais importante. Mas quando a gente vai para o atleta dizer que não é... Não, também não. Porque assim, que aí a gente entra naquela armadilha. Esse cara tá pelo resultado, então não interessa. Você faz a planilha bonitinha, isso aqui ele vai fazer. E aí ele funciona bem com um treinador, que não funciona com outro. Confiança, vai entrar aí. Dá para escapar? Não dá para tirar, não dá para tirar. Okay. Não dá para tirar, só que... eu até diferencio de esporte, por exemplo, o Neymar treinando... fazendo os trabalhos lá de preparação física, no centro de treinamento primeiro mundo, lá em Paris, não é a mesma coisa de um nadador, que ele precisa de 10 centésimos. Ali é muita precisão, cada gesto pode fazer a diferença no final. Já o Neymar, claro que o preparo físico, mas ele tem que aí entrar naquela questão de sistema complexo, que aí tem a bola, tem não sei o quê, o outro adversário. Então, assim, ele precisa do preparo físico? Precisa, mas ele tem uma questão adaptativa ali no momento que é mais plástica, vamos dizer, do que o cara nadando, que ele está vendo azulejo, ele está na raia dele, entendeu? Então ele tem que ter muito foco interno, por exemplo, né? Ele tem que ter... Mas no cara da piscina, com toda essa especificidade, se tiver um cara que está ali orientando que consegue arrancar mais dele nessa dedicação, não vai fazer diferença? O pai dele estiver na plateia, a mãe dele... Olha aí, o Amoroso já trouxe as nuances. Não, vai fazer muito bem tocado, vai fazer muita diferença. Só que o ponto que eu quis chegar é o seguinte, que o nosso cliente, o nosso 80%, na minha opinião, ele não precisa de tanta aferição. Sim. Entendeu? É isso. Entendi. É isso. Claro, nenhum. Aí você fala assim, então... Se você fosse dividir em percentual, o atleta é mais aferição, mas tem um componente, e o outro, menos aferição, muito componente humano. Exatamente. Eu botaria assim para ficar... eu acho ruim isso. Mas para ficar didático... Eu quero já... Deixa eu retirar. Assim, eu acho que assim... componente humano, ele está ali, para mim, 100%. Sempre. E aí, o atleta, ele precisa de mais precisão nas medidas, no controle, e ele vai ter que passar por cima, se ele quiser, e aí uma coisa muito do sujeito, muito individual. E aí, o cliente normal, claro que pode ser um cliente que vai falar assim, quero verificar isso de 15 em 15 dias, essa outra coisa, não sei o que lá. Beleza, aí ele tem essa necessidade, você vai lá e supre. Mas na minha visão, na minha experiência, a maioria... não quer. Não é que não queira, assim, eu odeio, mas assim, eu, por exemplo, não fico aferindo tantas coisas, fazendo tantos ajustes, né, milimétricos ali, em detrimento de eu estar ali, olho no olho com o cliente, né, escutando o que ele está falando. Presente, exatamente, de corpo e alma. Isso é muito importante. Isso é uma coisa na nossa profissão que faz muita diferença, Amoroso. Que às vezes a gente trata como periférico, né, Gulu? Estou dando aula, não vou olhar o celular. Mas também não é só não olhar o celular enquanto você está dando aula. Não olhar o celular e estar realmente presente de corpo e alma, como o Gulu falou, naquele momento ali. O momento é do seu aluno. Eu gosto muito de falar aluno. Não tenho crítica a quem fala cliente, não. Eu acho que tá tudo bem. Eu não gosto quando começa essas coisas de isso, não é isso, não é aquilo. Vamos olhar, educador físico e profissional de educação física. Eu acho que é uma falsa dicotomia, é um problema, um falso dilema, né? Não havia necessidade de tanta discussão com uma coisa tão assim. Exatamente. É professor de educação física e profissional de educação física. Educador físico. Educador físico. Porque o professor não é um educador, e um educador não é um professor, assim, o educador pode até não ser um professor, mas ele diferenciou o professor, o educador, do profissional. Profissional de educação física versus educador físico. Entendi. Profissional de educação física versus professor de educação física. Cuidado para a gente criticar esse tipo de dicotomia e começar a entrar nela. Não precisa. Vamos pular essa parte. Eu queria... Dentro do que a gente queria, vou botar vocês contra a parede com uma pergunta simples. Devo acreditar na ciência? Amoroso, eu quero que você fale.
De certa forma, você precisa ter a fé na ciência para você ser baseado em evidências, né? O PBE, né? Prática baseada em evidências, você precisa ter certa fé no cientista, ter certa fé na metodologia, ler o artigo para poder essa fé metafísica acabar se aproximando mais da realidade material, com a própria leitura do estudo, e ele parecer o mais verossímil possível, que não dá nem para falar correto, mais verossímil possível, para você conseguir usar esse corte da realidade para a sua vida, né, para os seus alunos e etc. É uma aproximação mesmo. Precisa ter fé. Não tem como você falar, não, eu não quero saber do pesquisador, não quero saber da metodologia, não quero saber de nada, não quero saber do comportamento. Eu vou só olhar o artigo, ver se o artigo é bom e ruim, mas e o input, né? E como é que ele bota aquele dado ali dentro? A gente, quando está no laboratório, a gente vê como é que as coisas acontecem, né? Então, tem que ter fé, cara. Tem que ter, mas deve acreditar na ciência? Não, porque acreditar na ciência como se fosse uma religião, né? De forma positivista, né? Satisfazer hoje, né? A ciência, acreditar de forma positivista, falando nisso, a ciência como é hoje, né, que eles chamam de cientificismo, que é quem acredita na ciência quase de forma cega, né? No começo do século XX, havia igrejas positivistas no Brasil, que louvavam a razão humana, né, a matemática e tal. É quase uma maçonaria. Exatamente. Então, esse tipo de coisa, a gente não tem que ter esse tipo de fé, né? A gente tem que ter uma fé cética, digamos assim. Eu sei que é paradoxal, mas ao mesmo tempo que você tem que acreditar no pesquisador e na forma que é feito na revista, ó, eu vou olhar Cochrane, só acredito na Cochrane, que é a que tem métodos avaliativos que mais se aproximam do que a gente acha o mais verossímil. Mas ele não vai te dar uma verdade, ele vai te dar uma aproximação talvez um pouco melhor. E isso também é muito dependente, né? Vimos aí, tem uma estatística mostrando que... Enrascada, né? Enrascada. Tem uma estatística aí que mostrou que a Elsevier, que é um conglomerado de várias revistas científicas, lucrou mais do que a Coca-Cola em 2019, se não me engano. Como é que um conglomerado de revistas científicas, de produção científica, vai lucrar mais que a Coca-Cola? Tem uma razão financeira aí. Então, se tem lucro, normalmente não é totalmente idôneo. É idôneo, logicamente, até certo ponto, né? Mas tem muito interesse financeiro, é lucratividade muito alta, a gente já... Quando você fala o idôneo, deixa eu tentar colocar aqui. Quando você tem uma empresa que visa o lucro, ela está preocupada em melhorar o produto dela, fazer com que aquele produto seja o mais... que lucre mais. Lucrativo possível. Não é que ela não tenha um compromisso com a idoneidade, ela tem uma preocupação principal com a aderência. Sem querer entrar em nome de nenhum fabricante, para não criar polêmica com isso, determinado produto alimentar, você pensar, você tem uma gama de produtos que tem uma maior tendência a provocar obesidade. Sim. E a indústria vai fazer o quê? Vai fazer com que esses produtos fiquem cada vez mais palatáveis, para que cada vez mais as pessoas comam mais. E a consequência, ela não faz isso para a pessoa engordar, ela faz isso para a pessoa comprar. Não importa se é bom ou se é ruim. É isso. É aético, né? Digamos assim. A ética e a responsabilidade. A ética é lucrativa, digamos assim. E é muito complicado falar o que eu vou falar. Assim, a responsabilidade, vamos botar muitas aspas aí, porque isso dá uma discussão muito complicada que eu não quero entrar. Aqui não sei nem se eu quero entrar em algum momento em nível de podcast, porque realmente ela é uma discussão bem mais profunda, até do ponto de vista filosófico. A responsabilidade da pessoa. Olha só, eu botei o produto no mercado. Você comprou porque você quis. De certa forma, boicotar um certo produto muito ruim, né? Seria estou dizendo... o posicionamento do ser, né? Do indivíduo. Eu não sei se vão melhorar cada vez mais o fast food, mas se você comer todo dia... Você vai morrer. Então, tem um cara aqui, eu esqueci o nome agora, o cara passou um mês... Um documentário. Documentário, né? Comendo café, almoço e jantar no McDonald's. Era junk food, por acaso eu acho que era o McDonald's. Todas as refeições, McDonald's. Aí o colesterol do cara foi pro caralho. Um monte de coisa, não sou colesterol. O cara escagalhou tudo. Mas é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo que é complicado, amoroso, eu lanço um produto gostoso. Eu crio uma empresa alimentícia. Lanço um produto no mercado que eu quero que ele seja muito vendido para eu poder lucrar, para eu poder atividade dos acionistas, gerar empresa, gerar riqueza importante para o país, gerar produtividade, tem uma gente empregada, o dinheiro gira. E eu diminuo
eu faço a minha contribuição. Olha, eu estou falando a parte bonita da história. Isso acaba sendo. Mas você não vai botar um chip acontece, no cara para mais de 5 hambúrgueres por semana, vai travar o hambúrguer e não vai comer. Não é responsabilidade tua. É isso que eu estou falando que é delicado. Que hoje se discute como as empresas poderiam fazer coisas gostosas no mesmo nível, mas que não tivesse certos produtos que não viciasse. O vício também é outro assunto que gera polêmica, que é questão psicológica, neurobiológica. E a gente, daqui a pouco, a gente está falando de obesidade aqui, então eu vou parar para eu mesmo não me empolgar. A galera substitui açúcar agora com esses adoçantes. Para parar. Você tá... Então, deixa eu pegar um. Dá vontade de continuar, né? Que dá. Não, eu mudo o tema do podcast e a gente vai embora aqui falando de obesidade. No final, que eu queria falar, do ponto de vista da ciência, é que, pelo que você trouxe, então, pode ser que acabe virando uma indústria que quer gerar lucro. E aí isso tem implicações. Eu estou sendo delicado. Laboratório farmacêutico. E aí, então, eu repito a pergunta. Sabendo isso, eu devo acreditar na ciência? É que eu tenho um viés muito forte aqui de opinião sobre isso, que eu não vou colocar, mas eu estou cutucando vocês para poder responder de acordo com o meu viés. É uma merda isso, eu sei. Mas é que eu acho que vocês precisam ser um pouquinho mais claros. Você deu uma explicação que ela é muito boa, e eu acho que ela está clara, mas você pode fazer uma finalização. O Guru já está aqui tomando fôlego para falar, para a gente liberar. Não vou te dar. Hoje não vai ter aquela cutucada, não. Mim, eu não sei se é a Cauê editor, ou a Aimee. Falei o Cauê, se é a Aimee editor. Não sei. Tomara que não. Tem que assistir. A gente não publicou ainda, tem que assistir para ver se está lá. Vai, amoroso. De certa forma, é porque o ser humano, ainda mais após o iluminismo, ele acha que a razão é que toca a vida, né? Mas tem uma coisa que subjaz a razão, que é a emoção, né? E tem autores que falam que a razão é uma emoção. Então a gente acha que, eu sou totalmente racional, vou pegar o artigo, vou analisar, eu manjo muito de metodologia, tal coisa não vai me escapar, que eu consigo abarcar todos, eu vou ler vários artigos. Sempre vai te escapar alguma coisa, sempre alguma coisa da metodologia vai te escapar. Como eu já falei anteriormente, quem foi que coletou, pode coletar de uma forma que ele bote um filtro, que ele bote... por exemplo, ele pode ter feito 3 coletas. Ele vai selecionar entre as 3 coletas o que mais se coadunou com a pergunta, a hipótese do artigo e vai lançar. E vai jogar todo mundo fora. Já vai ficar tendencioso o artigo. Vocês acham que isso não acontece? Eu não vou falar que já conheci casos de perto de mim, mas a gente não precisa... De certa forma, eu fiz meu mestrado, eu fiz uma coleta com eletrocefalografia. Eu tentei fazer da coisa melhor que poderia ser feita. E saiu uma boa coleta. Mas, se por um acaso eu fosse um sujeito que quisesse amealhar um achado melhor, né? Uma coisa que, lógico, eu até achei coisas que eu achava que eu não acharia, né? Eu tive conclusões que eu fiquei surpreso. É isso que tem que acontecer. Eu tenho que partir assim. Eu vou pegar para fazer um artigo. Possivelmente, essa minha pergunta vai dar errado. Então, eu vou tentar investigar e ver se eu acho esse objetivo da hipótese inicial. Porém, se der errado, eu vou assumir e vou publicá-lo da forma que deu. Errado, ou não que seja errado, né? Se ele tem isso dessa forma. Tem encontrado um achado que não se coadune com a pergunta hipotética do artigo. Que não se junte com a pergunta hipotética do artigo. E aconteceu isso no meu estudo. A gente achou algumas determinadas áreas do cérebro que responderam de uma forma que não responderam da forma que a gente achava que responderiam. Teve coisa que não respondeu, que a gente relatou, não houve resposta no artigo. Então, que a gente já vai publicar. Foram honestos. Fomos honestos. Mas ainda assim, pelo início da sua fala aí, que eu acho que é a parte mais importante, é não ter a presunção de que você efetivamente é imparcial. Exatamente. Nós que estudamos... Todo mundo tem sua parcialidade. Nós que estudamos ciência, é uma luta diária. Toda vez que você abre um artigo, você realmente olhar e tentar fugir do viés. Eu acho que a gente tenta fugir, mas eu acho que não foge. De verdade. Essa mente humana binária... Não foge. Aí tem uma hora... Você consegue mudar quando você tomar uma porrada firme. Que eu acho que aconteceu com a gente, amoroso. Eu contei isso no primeiro episódio, que vai ao ar essa semana que a gente está gravando. A gente está gravando aqui o 3º episódio antes do primeiro episódio ir ao ar. A gente nem viu a edição ainda. Primeiro episódio, eu estou falando, nem sei se foi cortado na edição. Mas acho que não. Que eu falo da minha história com a questão da posição da coluna, de não poder flexionar. Que as evidências já estavam lá. Tá podendo agora? Não entra. Não é para entrar nisso.
Essa aí. Que... Eu queria saber. Não, então, eu passei muito tempo Eu vou dar uma aula, eu queria saber. com esse discurso. Deixa de ser debochado. Você ouviu o negócio, está confundindo, é para confundir as pessoas. A ciência mole tem essas evidências conflitantes, né? A coluna, posição fisiológica e flexão. Não pode, aqui pode, aqui não pode. Consegue entrar nessa ciência mais mole. Na matemática não dá para contradizer, né? Eu não sei você. Quando eu comecei a ler as primeiras evidências de que a minha posição de não fletir a coluna essa proibição estava equivocada, que eu não precisava ter essa rigidez, todos os exercícios, a coluna lombar tinha que estar Aquela era do McGill no Brasil, né? Totalmente McGill. Não foi difícil de engolir? As primeiras leituras não são assim. Deixa eu ver a falha. Eu lembro o ano mais ou menos que eu parei, que eu tive essa mudança. Foi 2011. 2012. Que isso? 2012, 2013. Não foi tão cedo assim, não. Essa porrada, né? Não foi mais recente. 2016. Não, a porrada eu tomei em 2010 ou 2011. Por aí, cara. Que eu fui convidado para fazer uma palestra, para falar. O título da palestra era Flexionar ou não a coluna. Aí eu fui dar uma investigada mais firme e comecei a tomar. E aí já tinha, claro que já tinha essa discussão. Tinha um artigo técnico que não é científico, daquela National Strength Conditioning Journal, acho que é isso, NSCJ, não, o NSCJ, o Journal, que o cara, qualquer um, né? O cara que é um prático lá do dia a dia, ele vai lá e escreve, nesse no tipo blog. Mas é uma revista. É nessa revista mesmo que tem os primeiros artigos, mas não artigos científicos. Artigo de blog, tipo Open Science, né? Um artigo da Tiffany Crate, então de 97 da Tiffany Crate, de 98 do Rosenthal, que já começaram a dar os primeiros insumos para a galera fazer aquela proibição da puxada por trás. Então, dentro dessa revista tinha um trabalho que era flexional, não a coluna. De opinião, mas com referência. De opinião com referência e os autores dizendo que não tinha problema, já fazendo crítica aos estudos do McGill. Nossa, E eu li aquilo e falei assim, eu não reproduzi isso na minha palestra. Eu ainda fui resistente na minha palestra, ainda mantive a minha posição de não flexão. Como é que a gente fugiu do assunto? Que eu estou querendo para confirmar como é que a gente tem o viés e depois que você fala um negócio, você vai procurar o defeito no que o cara falou para ter que tomar muito cuidado com isso. Você admite essas contradições, né? Isso. Uma coisa muito diferente da outra e tem defensor dos dois. Na física não tem muito isso. É meio que... A ciência dura. É mais dura. É uma ciência mais rígida. Sim. A nossa admite contradições absurdas. E agora, quem tá certo, né? E com medicina. Você pega dois papas em especialidade, aí tem um caso ali, e aí um fala uma coisa e outro fala outra. Dois caras falam, o cara é chefe do departamento de ortopedia, não sei da onde, o outro... os dois caras falando diferente. O Jonathan Applied Physiology tem uma sessão chama Ponto e Contraponto, que é maravilhosa, que é o cara, assim, eu lembro que um do que eu estudei, li muito na época, ali de 2006, se não me engano, que é as células satélites são obrigatórias ou não para a hipertrofia? É tipo um blog de opinião também? Não, aí não. Aí a discussão é discussão científica, é uma parte do jornal que ela vem publicada não em forma de conversa. Você tem, quando você pega os trabalhos quando são publicados mais, por exemplo, na obesidade, os modelos carboidrato e insulina e o modelo do balanço energético, quando o Kevin Hall e o John Speakman Jr., eles lançam lá o modelo do balanço energético, o David Ludwig critica. Aí faz uma réplica para eles. Aí eles fazem uma tréplica. Mas em artigo mesmo, científico publicado. Não chega. É publicado. Isso fica publicado como se fosse um apêndice. Eu não sei exatamente, Amoroso, porque você baixa o PDF separado. Mas se você entrar na página do jornal, do New England Journal of Medicine, por exemplo, você tem aqui o artigo, você tem um lugar para baixar o PDF e embaixo tem os replies. Tipo aquele do Nuso, da flexibilidade, todos lembra? Eles. Que ele falou que poderia tirar da valência, aí fizeram uma réplica, ele fez uma réplica, artigo mesmo. Vem a crítica embaixo, vem a resposta da crítica. E o Journal of Applied Physiology, ele tinha uma seção disso. É um tema, as células satélites são, o IGF-1 é importante, flexionar a coluna tem que flexionar. E o autor vem,
e faz escreve ali 1,5 páginas de artigo, ou né, um trecho e meio, que dá 1 página, com todas as referências. Com todas as referências. É uma mini revisão, aquela porra. Deve dar um trabalho desgraçado para escrever, porque o cara tem que ser muito sucinto. E aí o cara que pensa diferente dele, como no exemplo que o Gulu acabou de falar aqui, ele vem... há muito tempo que eu não olho, não sei nem se ainda existe esse ponto contra ponto, mas eu acho que ainda existe. O cara vem com outra mini revisão para dizer exatamente o contrário. E muitas vezes o que é muito legal, muitas referências são incomuns. E o que muda? A interpretação da referência. Esse artigo que o cara citou, falando isso, tem um problema aqui, porque o cara não viu isso, a estatística está errada aqui, o modelo que ele usou para medir, o trabalho esse é o nível que a maioria da galera não vai atingir. É difícil. O trabalho do David Ludwig mostrando que a low carb tem um impacto no gasto energético. O Kevin Hall vem e mete a porrada na medida que o David Ludwig faz no gasto energético. E aí você fica... O nível de aprofundamento que você tem que ter para poder se encarar. Como é que é essa medida? Será que quem está errado? Será que a medida realmente está errada? Ele está criticando de bem. Ou vai ser tudo, vai ganhar dinheiro, vai cuidar do filho, da família. Tem um limite que a gente vai ter que confiar em alguém que vai interpretar isso para você. Aí você entra na fé. Aí tem que confiar na autoridade. Mas aí, esse que é o ponto para mim. Com a razão suspensa, né? Então, eu vou falar do que eu vejo. Eu acho muito complicado, eu particularmente, evito falar, eu acredito nisso aqui. Eu normalmente eu tento entender um ponto. E esse entender, a tua explicação foi maravilhosa, porque ela acaba por esclarecer uma coisa para mim, tá, Maurício? Você acabou de me dar uma informação, uma aula mesmo, você me deu uma aula importante para esse entendimento do que é a minha visão, de não falar eu acredito na ciência, porque eu fiquei cutucando você para chegar nesse ponto e eu estou expondo aqui para voltar para vocês. Eu entendo que eu acredito, mas eu sei que esse entendimento passa por uma série de confianças, muitas vezes em determinado autor, em determinado periódico. Não é um caminho racional linear. Não é. E é confiar, só que é... A massa vai ser de fé no meio do caminho dos tijolos. Então, é confiar desconfiando. Diferente de uma questão religiosa, por isso que eu cutuquei o Gulu, que você confia confiando. E eu acho que aí está um pouco da diferença da fé e da ciência. Interpretação teológica, tem essas questões também. Mas sim ou não? Dentro do que eu falei aqui agora. Sim, tá certo. Eu queria só pegar um gancho... Se empolgou, né? Tá bom. A resenha tá boa. Pegar um gancho do Amoroso, que falou lá atrás, sobre a prática baseada em evidência. Aí a gente tem que falar sobre a questão semântica, né, da palavra evidência, que na nossa língua portuguesa, a coisa evidente, ela quer dizer uma coisa muito clara, muito óbvia. Né? Vou dar um exemplo aqui. Né? E, na verdade, o que ele quer dizer com evidência são indícios. Né? Vou fazer aqui um exemplo. Uma tipologia diferente. Uma brincadeirinha saudável. Por exemplo, uma evidência ao modo da nossa língua. Né? O valor é feio. Isso é uma coisa. Isso não tem. Isso é evidente. Não é assim, eu tenho um indício que o valor é feio. Não. Assim. Só olhar para a lata da criança. Depende de uma coisa. Aí tem as questões da realidade subjetiva. Pergunta para minha mãe. Não, com certeza. Pergunta para cá. Mas fora a brincadeira, assim, quando a gente vai. A prática baseada em evidência, na verdade, está dizendo a prática baseada em indício. Né? Indício. Que a gente vai. Seria até melhor. Então, aí responde, eu acho, o que você falou do que eu não posso falar assim, eu acredito nisso, vai muito disso. Não é que não pode falar. Eu acho que é mais sensato falar, eu entendo. Então, mas por que eu acho que você acha mais sensato? Eu acho que eu entendo é melhor ainda. Eu acho que eu... É igual... Eu estou tentando entender. É igual o professor, quando ele viu um cara fazendo assim, merda, que chama a opinião dele, aí ele falava assim, eu não falo que tá esquisito. Isso aí tá meio esquisito, e vamos dar uma olhada. Não, posição epistemológica honesta. E a questão do Alan, ele não é que não possa falar, mas eu não acredito, na verdade, é porque você sabe o que você está verificando ali, que não é uma prova cabal, né? Você vai pegar aquilo ali. Então, para que tá uma pergunta? Então, você acredita na ciência? Qual é o papel da ciência? O papel da ciência é justamente te dar um norte, te dar caminhos, te dar opções, entendeu? Essa questão que a gente falou da medicina, de um médico muito bom está falando uma coisa e o outro está falando o contrário, né? Então, qual é o mais
próximo possível que a gente vai ter da verdade. Esse colocando o seu ponto de vista, o outro colocando o outro, confrontando, um explicando o ponto de vista do outro, aquilo que eu já te falei das questões disputadas, né, na escolástica, que é um saber o ponto do outro. Então, ele está me contrariando nesse ponto, mas eu estou entendendo o que ele quer falar. E por trás deles, pessoas capacitadas de fora, que a gente tenha fé de que elas sejam honestas, que elas estão avaliando ali de uma forma bem honesta, escutando os dois pontos, e aí depois você chega a uma dialética, e aí você chega no mais próximo possível sempre com o seu filtro avaliativo, né? Que vai ser subjetivo também, né? E aí, por exemplo, se você pega assim, fazer uma brincadeira também, se você pega um artigo científico, uma coisa lá, um artigo muito bom, com peso bom, e aí você coloca o teu cliente. Aquilo ali não está batendo. Você vai acreditar no artigo ou no que você está vendo ali no teu cliente? Né? Esse exemplo é bem legal. Você vai acreditar no que você está vendo. Sim. Mas aí nessa hora, se você não estiver preparado para isso... Exatamente. Se você não tiver segurança e preparo, assim, peraí. Aí você vai travar. A gente fez um post sobre isso, não sei se você lembra. A gente discutiu muito esse assunto aí via áudio. Nós três falamos diariamente por áudio, individualmente, em duplas e no grupo que a gente tem. Eu converso com o Lu conversa com o Amoroso, eu converso com o Amoroso e a gente conversa muito dentro do grupo também, muito por áudio, porque sempre no momento está caminhando ali, é mais fácil porque as explicações, nós não somos nada sucintos. Tanto que, deixa eu olhar aqui, já temos, acho que mais de 1 hora ali, porque tem a fase inicial que a gente ficou enrolando, já gravando. 1 hora. Mais ou menos isso. E não sei nem se a gente chegou no ponto que não vai ter Olha só para finalizar. Essa coisa de você olhar o artigo científico e olhar o teu cliente, né, e se não estiver batendo, né, tem um filósofo que ele fala sobre a filosofia, que a gente já falou assim no outro episódio, que é a ciência que faz um arcabouço das outras, né, que faz uma base. Ele fala o seguinte: não estude filosofia, estude a realidade. O que ele quer dizer com isso? É claro que, por exemplo, dentro da nossa cliente, a gente estudar a realidade do cliente pressupõe que você tenha boas bases da ciência sobre aquilo que você está estudando. Então, você vê como é importante. Então estuda só filosofia, só comportamento humano? Não, tem que estudar tudo, porque você não pode enxergar a realidade de um cliente, como, por exemplo, esse exemplo do artigo científico não bateu, você falou assim, tem que ter segurança. Claro, você vai ter segurança a partir do momento que você utilizou do quê? Da ciência. Né? Porque não adianta você não estudar nada de ciência e ficar só vendo a prática ali. Não vou estudar nada não, só ver o cliente, só ver as coisas que vão se repetindo. Você nem fazer faculdade, né? Exatamente. Você não fazer faculdade, não precisa estudar. Quer ver você vai fazer faculdade, precisa fazer curso, precisa fazer nada. Um exemplo também que um aluno meu me perguntou, estava falando sobre literatura, mas para que ler literatura? E aí esse exemplo também não foi meu, mas eu acho sensacional, que a literatura, né, que são histórias possíveis, né, que na verdade para você viver a experiência só da sua vida, você vai ficar nesse caminho. Então a literatura são experiências de vidas que você não vai viver. Que legal. Então o que adianta eu olhar para o meu cliente, para a minha realidade, se eu não estou estudando outras vidas, outras realidades que não são as minhas? Então esse papel aí eu transformo a ciência num papel importantíssimo, que é da quantidade de vidas que você vai ver ali. Você não tem capacidade no seu dia a dia. Sim. Um podcast que eu escuto, que tem um gaúcho, quando o cara fala um negócio pra ele, fala barbaridade. Pô, eu vou mandar um barbaridade agora. Isso é demais, isso é bárbaro que você acabou de falar. É um exemplo, acabou, né? Matou a conversa. Bem legal. Amoroso, que você queria estar pensando aí. Não, já pensei 300 mil coisas. O que você vai falar? Eu acho que o limite que se esbarra muito na ciência, que eu acho que aí não vai ter como ultrapassar, é a questão da mente, do que está aqui dentro da massa encefálica ou do que vem de fora e se insere na massa encefálica. Você sabe que eu li um livro, ano passado, Introdução da Filosofia da Mente, do Instituto São Tomás. Comprei falando sendo Dom Bosco pegar. Pessoalmente, fiquei conversando com os caras lá. Aí, esse livro, ele tem essa questão da mente, até hoje tem discussão se o dualismo, lógico que dentro da verossimilhança científica, o materialismo, acreditar que a mente, o cérebro é a mente e a mente é o cérebro,
e o funcionamento do cérebro faz com que a gente tenha essa ilusão, digamos assim, do eu. É difícil de explicação. Vai, manda, sério. De certa forma, o funcionamento de todas as áreas do cérebro, ou determinadas áreas em conjunto, fazem com que a gente crie uma ilusão de ter uma coisa fora do cérebro, que seria a mente. Isso é a posição científica atual, porque ela precisa pressupor o materialismo fisicalista, o cérebro como coisa física, e não ter espírito nem alma inserido, para poder fazer os estudos. Porque se tiver o pressuposto dualista, como é que eu vou medir um espírito? Não dá para medir. Por isso que aconteceu, que vamos estudar o cérebro e a mente, o cérebro e a alma. Tá, o que a gente tem para estudar? O cérebro. A alma não dá, eu vou medir uma alma. Então já fechou. Então, assim, mas o que acontece se você vai estar estudando o cérebro e a alma, e você só tem materialmente, fisicamente o cérebro, tudo bem. Mas só que você não pode só estudar o cérebro e falar que estudou os dois. Sim, eu também sou dessa posição. É básico, assim. Admite que você está estudando só o cérebro e que você não tem capacidade para fazer o link entre os dois. Admite isso. Não fala que tá falando dos dois, mas tá falando só do cérebro. Que aí... Tá estudando só um, falando que tá estudando dois. E aí começa a fazer a diferença de um para o outro. Aí começa a falar de alma baseado no cérebro. Sim. Aí não dá, pô. Aí esquece. Não tá falando. Fala assim, ó. É mais honesto. Não sabemos nada sobre alma, não sabemos, tipo assim, quem está lá dentro do laboratório estudando. Se é que existe ou não existe, de você cientista cético. Aí, mas do ponto de vista científico. Exatamente. Eu parto do pressuposto que não existe. Não, falo assim, eu estou estudando cérebro. Eu vou esquecer alma, porque eu não estou estudando alma. Que outras pessoas estudem. Tem que ser essa honestidade. Não falar que está estudando os dois, mas está estudando um só. Esse é o meu ponto. Sim. Aí, a partir disso, essa coisa... Isso o Descartes entendeu, só que de forma incipiente. No século XVII, ele tratou dessa forma. Ele sabia que alguma coisa aqui dentro ele não podia mensurar, porque ele era um matemático, geômetra, né? Ele criou a geometria analítica. Então, a resistência eu meço. A res cogitas eu não meço. Não dá para usar geometria aqui. Que espaço ali eu vou botar as formas geométricas, vou medir altura, largura, comprimento? Não dá para medir. Ele já foi sentiu, mas como ele não tinha tanto aparato como hoje, ele sentiu que era imensurável. Aí ele devotou Deus para poder explicar a entrada da utilização da matéria. Só que aí tem aquela coisa. Eles usam muito aquele caso do... Sim, ele fez um salto lógico enorme, né? Tem o caso do Phineas Gage, não sei se vocês já ouviram falar, que é um sujeito que era aprazível, um sujeito legal, boa praça, que ele trabalhava em obra, todo mundo gostava dele, cara maneiro, pacato. Um dia ele sofreu um acidente que perfurou o cérebro dele, um pedaço de ferro que se soltou, uma viga, perfurou a parte frontal do cérebro dele. Operaram, tiraram, ele não morreu, conseguiram fazer a sutura, ele continuou vivendo. Só que ele passou a ser agressivo, mulherengo, se comportar mal, ele mudou o comportamento. Aí, a galera da ciência vai falar, se ele tinha um comportamento X, o comportamento mudou porque ele sofreu uma lesão cerebral, então a mente é matéria. O cérebro é matéria com a mente sendo matéria. Só que tem uma questão seguinte, do ponto de vista dualista, vamos supor, religioso. Vamos supor que um espírito, a mente, se entre em paralelo com o cérebro material e ela seja de outra substância, que não a material, a física. Ela vai se entrelaçando com o funcionamento do cérebro. O cérebro tem as sinapses e o espírito... É só uma suposição para a gente ver que não é tão simples. Mas o espírito tem substância? Eu teria que pressupor para explicar uma substância, digamos assim, né? Teria outra substância por cima que a gente não consegue, etérea, que a gente não consegue mensurar. Vamos supor, Deus, no seu infinito poder, produziu uma substância que o ser humano limitado não mensure. Vamos tomar essa pressuposição. E ele está em paralelo, essa coisa tem o mesmo formato do cérebro e tem em paralelo com o cérebro material. Então, ela funciona junto com o cérebro material. Não dá para tirar um do outro. Então, quando o Phineas Gage afetou a parte frontal, ela afetou a parte material, que se comunica com a parte espiritual, digamos assim. Então, afetou a parte espiritual também, que está ligada ao humano. Então, de qualquer forma, aquela parte ficou afetada pelos dois lados. Então, dá ainda para denotar um espírito. Eu sou da posição, vou falar minha posição, não vou falar dele, até para entrar nessa coisa mais polêmica, não é nem polêmica. Eu pressuponho que não exista espírito e nem alma, que é aquela coisa física. Porém, o funcionamento dela faz com que eu expliquei até no último vídeo, emerja um epifenômeno, que é um fenômeno que não é
o cérebro, que entra nessa coisa da complexidade. Aquela coisa do formigueiro. Uma formiga sozinha se comporta de forma X. O formigueiro inteiro se comporta de uma forma que você não explica por uma formiga só. É um funcionamento tão complexo que se você for tirando formiga a formiga, em que momento que deixa de funcionar aquele sistema complexo? Uma colmeia de abelhas, etc. O cérebro, para mim, é essa coisa. Funciona em sinapse. Em que momento que eu tirando sinapse por sinapse, vamos supor que cada sinapse fosse um chip, que momento que eu deixo de ter a consciência de si? Então, para mim, o funcionamento causa um fenômeno, e esse fenômeno é imedível, inexplicável através da ciência, e vai ficar e está em aberto até hoje. Discussão bruta entre dualistas, ilemórficos ou não, aí depois o Google expliquei ilemorfismo, né? Hilê, né, é matéria, e morfismo é forma. Tem essa discussão até hoje, não fechou. Lógico que pela ciência, os fisicalistas têm certo poder, porque tem outras questões. Eu não vou levar isso hoje, que é longa, pela questão científica, que o mundo hoje é racional científico. Mas os dualistas não estão derrotados. Há muita discussão em cima disso e pesquisadores, filósofos de ponta, defendendo o dualismo, defendendo muito bem. Argumentos muito bons contra o fisicalismo. Então está em aberto. Não vai resolver, para mim não resolve. Assim como para mim, um ciborgue, uma máquina, não vai criar consciência. Não vai resolver mente, não, ciborgue, máquina não vão criar consciência. E física microscópica está próximo do seu limite. Eu acho que isso aí a ciência não passa. Está próximo do limite mensurável. Mensurável e inteligível. Inteligível, mas está próximo do limite real? Não, eu acho que ainda está longe. Eu acho que a coisa ainda vai mais para o microscópio. Só dá, então, essa diferença que é importante. Sim. Porque senão parece que, cara, vamos chegar na última molécula de invisível. Impossível. Eu diria agora, deterministicamente, agora opinião mesmo, opinião, Doxa. Impossível, não vai entender. Chegar na menor molécula possível, a gente está próximo de limitar. Eu acho que uma maneira... Opinião mesmo. Então. Não, se não for simples o que eu vou falar, vocês corrigem. Uma maneira simples de visualizar isso que você falou, a gente já conversou isso outras vezes, eu já conversei isso com outras pessoas também, é que é muito fácil para o ser humano visualizar o infinito. Muito fácil não, é extremamente difícil, mas entender que existe o infinito para o macro, a pessoa rapidamente é legal, não acaba nunca. Mesmo embora dê uma confusão na cabeça, como é que algo não acaba? E se acaba, o que tem depois? Então, se já é uma loucura por si só. Essa filosofia aí. Que é o infinito para o macro. Mas você está falando tomado como realidade, não é nem real. Os matemáticos falam isso. O infinito que a gente fala não é um infinito real. Não é uma coisa que existe na realidade. A gente toma como pressuposto para fazer os cálculos. Isso. Ainda tem isso, né? Mas aí você já está complicando de novo. Eu estou tentando simplificar e a tua cabecinha genial vem para complicar. Mas é legal. Porque já quebra essa coisa da coisa. Você deve estar deixando meia dúzia que está escutando o podcast com os neurônios tudo trançados, saindo fogo da cabeça. Chama no direct que a gente tenta explicar. Aí eu venho aqui para tentar segurar um pouquinho você, para o pessoal dar uma respirada. Aí eu falo umas besteiras aqui, o pessoal respira. Deixa tomar. E eu volto para você e para o Guru. Então, um infinito para o macro. E esse indivisível da última molécula que nós não somos capazes de entender e de mensurar. Primeiro, de mensurar, eu não tenho instrumentos. E o que você está dizendo é que provavelmente vai haver uma limitação física humana. Vai ter chegado um momento que a gente não consegue dividir mais. Não significa que esta molécula seja indivisível. Que provavelmente essa divisão seja infinito, que é o que eu brinco, que é o infinito, é provável, é possível, do infinito para o micro. Não é só estudar, não é só dividir, né? Dividir e saber qual é o movimento. O movimento então, ele está falando os dois, né? Não consegue mais dividir e não sabe qual é o movimento. Não sabe qual é o movimento. Mensura, não divide. E a tal partícula de Higgs, né? A partícula de Deus. Apóstolo de Higgs. Né? Que, assim, depois foi feita uma pergunta, né? Porque queriam achar mas depois que você acha, vamos supor, a partícula primeira, né, de onde tudo veio, aí faz uma pergunta simples, assim, tá, você achou de onde tudo veio essa partícula, mas da onde veio essa partícula? Mesmo que você achasse, mesmo você achar que não vai, mesmo você achar. Mesmo você achar assim, tá bom, achou, mas da onde veio? É que o Google, você achou do Google, se você achar. Criar uma teleologia, né? Exatamente. E aí depois, que é um mistério também, né, porque o mistério é diferente da charada. Explique. O mistério... Ele olhou para mim assim... Tá ligado? Nem eu tô ligado. Uma charada, você tem a resposta, você só não sabe. Legal. O mistério, então, era só isso? Era só isso. Pô, achando que era um negócio. Mas essa simplicidade é que ferra. E a questão
do choque de partículas que deu início a tudo, não é uma crítica, é só uma provocação. Sim, Não estou falando que eu acredito em tal, acredito em fé nisso, tenho fé naquilo. Não é? A gente pode até chegar, mas não é isso. Então, assim, beleza, houve o choque ali e houve o primeiro encontro de partículas que gerou, né, a evolução. Primeiro aminoácido que... Mas aí acontece o seguinte, que houve esse choque de partículas, bilhões de anos depois, foi feito um cálculo, né, sobre isso. Aí vem a pergunta. Uma regressão tipo de... Quando foi feito esse cálculo? Na hora do choque ali, as próprias partículas fizeram um cálculo? Ou quem fez o cálculo foi o homem depois? Não, o cálculo já estava ali. O cálculo já estava no negócio, porque senão não acontecia. Então, é outro mistério. Quem fez esse cálculo agora? Aí, deixa eu tentar trazer o que você acabou de falar, uma coisa mais no dia a dia. Mais do nosso dia a dia. É a mesma coisa que acontece. O que veio primeiro? O estímulo ao músculo e a resposta com a hipertrofia, ou a ciência que estuda o estímulo para gerar a hipertrofia? Por isso que é muito complicado. Todo mundo era frango antes, né? Antes da ciência do treinamento de força, todo mundo era frango. O fenômeno está aí, independente de você ter explicação ou não. E esse ponto vai para um lado. Pode dar umas pancadas em cante. Não vamos entrar. Ainda não. Acho que tá bom. Amoroso. Pelo tempo, não pela finitude do assunto. Não, a gente não. Pelo tempo. A gente não chega nunca mais. Depois vamos para frente fazer aquelas lives de 4 horas. Estamos com água. Eu tô aqui nesse momento. Você deu um gancho importante, que acho que já está de bom tamanho, ao mesmo tempo que não dá vontade de parar a conversa, mas eu acho que a gente evoluiu tanto, sem sair de fato em volta do assunto. Então, acho que vale a pena fechar, porque eu dei uma posição. E o Alan deu uma posição. Se eu fosse falar assim, Alan, você acredita na ciência? Não, eu não acredito na ciência. Eu preciso confiar em várias coisas, sempre desconfiando, inclusive de mim mesmo, porque eu sei que eu vou entrar em várias armadilhas para poder, muitas vezes, atender a algo que eu quero que seja. E isso é inerente ao ser humano. Por isso a história de manter a mente aberta. Então, eu não acredito, mas eu confio, desconfiando, inclusive de mim mesmo. Queria que vocês... E aí eu acho complicado para qualquer pessoa que trabalha com a CCV, o público leigo, falar isso, ok, eu acredito na ciência, eu acredito no que a ciência deu. Ele se torna realmente uma fé para aquelas pessoas que não têm. Porque se a gente está dizendo que precisa confiar, imagina a pessoa que é leiga. Então, não tem como escapar disso. Eu queria ouvir de vocês esse ponto específico para a gente poder, aí sim, finalizar. Eu acho que você acertou. Vou só complementar o que você falou, mas eu acho que é isso. Eu vou até usar a mesma palavra. O pré-requisito importantíssimo para quem está dentro do laboratório, fazendo ciência, é desconfiar de si mesmo. Por quê? Porque aí vem, assim, o ser humano é inerente ao ser humano, ele tem vaidade, tem soberba, tem um objetivo tal, então, mas a ciência não é para isso. Tem que desconfiar de você mesmo, tem que ser o mais honesto possível. Porque mesmo assim a gente não tem a certeza de que a gente vai... O Amoroso já falou muito bem sobre isso. Exatamente. Então, para mim, fecha nessa tua questão de desconfiar de si mesmo. Já em síntese, né? Essa coisa de acreditar na ciência entra até aquela coisa, o pensamento metonímico, né? Como se a ciência, ou em Georg Lukács, a reificação. Pegar uma coisa que é uma palavra que se refere a um conjunto de coisas e usar aquilo como se fosse uma coisa em si, material, a ciência, né? Eu acredito na ciência. A ciência é o Alan? Sou eu? É ele? Não dá para acreditar em ciência, né? Assim, zoando em retórica, né? Amoroso, me corrija se estiver errado. O pensamento metodológico é a questão de você, justamente da ciência, de você pegar uma parte e querer explicar o todo através dessa parte. Sim. Ou então, justamente uma usar uma referência em palavra e colocar outras coisas que estariam ali dentro como se fosse aquilo. É isso, né? Você pegar uma parte e querer estudar o todo. Sim. Querer explicar o todo com uma parte, um recorte. Sim. É mais ou menos uma crítica que a gente está falando, uma provocação que a gente está fazendo, que é exatamente isso. Não pegue um artigo científico achando que você vai explicar tudo através daquilo. É uma parte, um indício.
Vamos lá, vamos caminhar por aqui, vamos melhorar aqui. Vai lá no primeiro episódio de obesidade da temporada 3 de obesidade da resenha, que eu e o Fábio Cauê, doutor Fábio Cauê, falamos sobre complexidade de uma maneira bem simples. A gente teve uma abordagem, tentou ter uma linguagem realmente muito simplificada, baseada nos trabalhos que tem sobre obesidade. A gente fala bastante sobre isso, sobre a questão reducionista, sobre validade interna, validade externa na ciência. Então, galera, aproveitei para fazer um jabazinho da resenha lá da obesidade. Justo. Obrigado, Carlos Gustavo, meu amigo Gulu. Carlos Amoroso, meu amigo amoroso, ainda não tenho um apelido para você, em breve terei. Não, aí não, ferrou. Galera, forte abraço, nos vemos no próximo episódio. Valeu.